Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aqui nossa leitura bíblica. Nós estamos no Evangelho de João. Olha só como passou rápido, né? Nós estamos aqui no capítulo 4. Jesus conversa com uma samaritana. Então vamos lá, que é um trecho bem conhecido quando Jesus para conversar com essa samaritana. Eu vou estar lendo com vocês, depois a gente pode falar alguma coisa a respeito. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dei-me de beber um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui tá entre parênteses, tá, gente? Isso daqui é para deixar claro que não era comum. Mas também não era comum as mulheres irem tirar água ao meio-dia. Então, dois acontecimentos incomuns que estão acontecendo aqui nesse texto. Um judeu pedindo água para um samaritano e uma mulher estando ali meio-dia tirando a água. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dei-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, para essa mulher era muito desagradável ir nesse poço. Depois eu vou explicar para quem não sabe por que era tão desagradável. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu não sei se eu continuo lendo para vocês entenderem melhor. Eu vou continuar lendo só para fazer um resumo aqui. Jesus fala para ela que ela teve 5 maridos e aquele que ela está não era o marido dela. Naquela época, ela era extremamente rejeitada pelas mulheres samaritanas dali. Por quê? Porque como ela não era casada, então ela nem podia de manhã, que era o horário normal, que o sol estava mais ameno, as mulheres iam no poço para tirar água, e ela ia no meio-dia, que era onde o sol estava mais, quando estava mais calor, onde estava mais difícil, mais complicado, ela odiava fazer aquilo. Ela não podia ir de manhã, porque senão as outras mulheres não aceitavam ela, repudiavam ela, e ela tinha que ir naquele horário. E
ela questiona aqui que o Messias está por vir, Jesus se revela para ela, né? Jesus, ele se revela para ela, coisa que Jesus não fazia para qualquer pessoa, né? Mas eu vejo assim que tudo tem um porquê. Jesus, quando passou pela terra, foi para nos ensinar muitas coisas e tudo que ele fazia tinha um porquê muito grande. Vejam que essa mulher vai crer nele como filho de Deus e olha o que essa mulher faz. Os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou. Por quê? Porque além de ser uma samaritana, era uma mulher, o que era muito raro de se acontecer naquela época. Que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a cumprir a sua obra. Quer dizer, nada saciava mais Jesus do que fazer a vontade do Pai, né? E enquanto é isso, a mulher pegou e correu para a cidade. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A colheita aqui são pessoas, né? São almas que precisam ser ganhas para Jesus. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia, e o que semeia colhe. Assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos creem. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que ele realmente é o Salvador do mundo. Olha só, Jesus, ele teve... os samaritanos aceitaram ele com mais facilidade que os próprios judeus. E olha como que Jesus pode usar os mais incertos. Aquela mulher era considerada como se fosse uma prostituta por ter tantos maridos, por estar ali, roubava o marido de uma, roubava o marido da outra. Ela era muito, muito mal vista na cidade. Só que na hora que ela chegou lá, ela foi extremamente usada, porque Jesus usa os improváveis. Nunca vai usar os que realmente são prováveis. E isso eu vejo o tempo todo. Jesus usa os improváveis, Deus usa os improváveis. Então, não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha receio de ser usado por Deus. E ali, Jesus, além de dar a salvação para aquela mulher, é porque ela entendeu o amor de Deus, ela entendeu que ela poderia ser salva e ter a sua vida totalmente reconstruída através de Jesus, através daquilo. Ela ainda ganhou muitas almas para Jesus, porque ela saiu dali, ela estava tão eufórica, ela estava tão apaixonada por tudo aquilo que ela tinha ouvido, que ela tinha recebido de Jesus, que ela tinha que compartilhar com pessoas que muitas vezes eram pessoas que a maltratavam, que a tratavam com desdenho por ela estar naquela situação. Ela não viu nada disso, ela chegou lá e falou tudo que ela tinha que falar, e eles voltaram e testemunharam, eles mesmos foram testemunhas oculares ali daquilo que estava vendo, daquela comoção, e tudo movido ali por Jesus, né? Jesus cura o filho de um oficial. Vamos ler aqui no versículo 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Canaã de Galileia, onde tinha transformado água em vinho.
E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca o crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem à noite, ontem a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram, e ele e todos os seus da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Capítulo 5. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Gente, eu fico imaginando assim, um homem, né, 38 anos, ninguém ajudava ele a entrar no tanque, então ele não era uma pessoa muito querida. E ainda, Jesus disse para não contar, pois ele fez questão de ir lá contar, né? Como que as pessoas são, né? Não conte a ninguém. Ainda Jesus, seus pecados estão perdoados. Não peque novamente. Ele vai lá e faz a fofoca depois de Jesus ter falado para ele não fazer a fofoca, né? Vida por meio do Filho. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem
viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Uau! Vamos continuar aqui, testemunhos acerca de Jesus. Versículo 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O Pai me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que lhe enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Como vocês podem crer e aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês creem em Moisés, criam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amém. Vamos continuar aqui no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar da Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando seus olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe respondeu: 200 denários. Não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram-se. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Desculpa. Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus fazia as coisas na hora bem certa, né? Ele não queria ser exaltado na hora errada. Ele tinha que ser exaltado na hora certa.
Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus, o pão da vida. Quando entraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação." Ou seja, né, gente, não faça nada por interesse, porque fazer as coisas por interesse nunca dá certo. Então perguntaram: "O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer?" Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta, crer naquele que lhe enviou." Então perguntaram: "Que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer os pães do céu." Declarou-lhe Jesus: "Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida eterna ao mundo." Disseram eles: "Senhor, dá-nos sempre desse pão." Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Deus é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia." Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: "Eu sou o pão que desceu do céu", e diziam que ele não é Jesus, o filho de José. "Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode ter descido? Ele não é..." Desculpa, gente. Então eles diziam: "Este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e tua mãe? Como ele pode ter descido do céu?" Respondeu Jesus: "Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim seu pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas." Deixa eu só grifar essa parte aqui. Parem de me criticar. Até Jesus, né, cansava de tanta crítica. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem vida eterna, e eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu para que não morra. Quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo." Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si:
Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanecerá em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Gente, aqui quando ele diz da minha carne e do meu sangue, é o evangelho. Os ensinamentos que ele estava passando ali. São as coisas que ele fazia. Se você comer, quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente devora, é porque a gente quer muito uma coisa. Vocês já viram aquela expressão? Eu vou devorar esse livro. Eu vou devorar isso. É porque você quer muito. Quando você come algo, você põe pra dentro de você. Ele queria dizer que vocês tinham que receber, colocar pra dentro de vocês o evangelho, os ensinamentos, os aprendizados, para que realmente vocês conseguissem entender a importância da vida eterna, a importância do que viria lá na frente. E as pessoas não conseguiam ter a revelação de entender isso. Os judeus naquele momento não tinham a revelação, tanto é que a hora que a gente estava estudando a história do cristianismo, tinha momentos que os cristãos eram acusados de canibalismo, porque Jesus disse, comei da minha carne, bebei do meu sangue. Eles foram acusados de canibalismo por causa destas palavras. Mas isso era totalmente falta de discernimento, de entender o que realmente estava sendo falado ali, estava sendo exposto ali. Então, a ignorância, muitas vezes, nos afasta de viver o melhor. Por sermos ignorantes em algumas coisas, nós perdemos a oportunidade de viver o melhor de Deus, o melhor de Cristo em nossas vidas. Muitos discípulos abandonam Jesus. Vamos lá. Versículo 60. Eu acho que eu vou deixar para ler, porque já tá com 27 minutos, no próximo vídeo, então. E aí eu continuo. Mas sim, assim, era importante esclarecer isso, porque a forma como ele fala aqui, o que você tem que ter como revelação e entendimento, ele tá falando do evangelho. Ele tá falando da graça que você recebe quando você coloca ele no centro da sua vida, quando você aceita e tem os seus pecados perdoados. Ok, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.